Olha, minha rapaziada, 20 dias sem jogo para qualquer time dentro de uma temporada regular é muita coisa. O futebol, ele não é feito para você ter esse intervalo tão grande sem jogos, mas as circunstâncias foram desenhando um cenário que o Atlético não estava nas finais dos campeonatos estaduais, porque só isso já botaria o Atlético em campo numa possível decisão contra o Operário e naturalmente o Atlético jogaria nesse meio de semana, mas tem a situação do Botafogo na Libertadores, o que adia mais ainda a volta do Atlético aos gramados, no total 20 dias sem jogo. Um grande período, né? No final das contas, um grande período, 18 dias, né? Porque fevereiro é um pouquinho mais curto. E a informação que eu quero trazer para vocês e eu acho muito importante a gente entender, o Atlético não vai ser um time diferente nesse retorno. Porque quando você fica por tanto tempo treinando, eu acho que pro torcedor gera aquela expectativa que se encontre petróleo no CT do Caju. E esse petróleo ele não vai ser encontrado para ser um Atlético diferente do que vinha sendo nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Não vai ter um jovem que super se destacou e vai entrar no time. E dificilmente a gente vai ter um grande reforço que chegue e já jogue no final de semana contra o Fluminense. Inclusive, a base do time deve ser a mesma. A única dúvida é se vai ter mais um atacante ou mais um zagueiro no time titular. O grande ponto o Atlético não trabalhou para ser um time diferente. O Atlético não trabalhou para ter uma mudança de rota. O Atlético trabalhou para ser um time melhor. E muito se pergunta, o que a gente pode esperar desse Atlético depois de tanto tempo de trabalho? E acho que no final das contas a resposta acaba sendo essa. Um Atlético melhor. E, Thiago, como assim um Atlético melhor? O Atlético tinha muita coisa para melhorar, do time que enfrentou o Bragantino até o time que enfrentou o Fluminense. E esse período é realmente para fazer ajustes, para fazer acertos, para ter repetições, para que esse time se sinta mais confortável para não cometer os mesmos erros. E principalmente para que encontre novos caminhos. Então vamos falar sobre as melhorias que a gente pode ter buscado nesse período, que a gente precisava ter buscado nesse período para o Atlético voltar melhor. Volto a dizer, não diferente, melhor. Defensivamente, eu acho que a gente tem uma situação muito clara, que é a questão da entrada da área. A entrada da área do Atlético é um problema que precisa ser resolvido, senão a gente vai continuar tomando os gols que a gente vinha tomando. Todos os gols que o Atlético tomou no Campeonato Brasileiro, do Bragantino, do Corinthians e do Santos, tinham o mesmo padrão: finalizações na entrada da área. Isso fala muito sobre o papel dos volantes, Luiz Gustavo e o Portilla. E para mim é muito claro que essa dupla ela ainda não está ajustada. Essa dupla não está acertada. Até porque o único jogo que a gente não tomou gol na entrada da área foi com o Zapelli e Portilla. Então, assim, não que eu seja contra a entrada do Luiz no time. E olha que eu nem acho que o problema está no Luiz. O problema está muito mais no Portilla, mas esse entrosamento dessa dupla de volante, que eu considero, perdão, uma dupla de volantes de mais qualidade, eu acho que vai fazer uma total diferença. E eu espero que esse ajuste defensivo que esse time ele precisava ter tenha sido arrumado. Porque, por exemplo, o Fluminense é um time que chuta muito de média a longa distância com o Martinelli, com o Lúcio Acosta. Então, se a gente não arrumar essa entrada da área, a gente vai continuar sofrendo. E aí a gente pode falar até de um cenário positivo, que a gente vem conseguindo criar um cenário de muita dificuldade dos adversários de entrarem na nossa área, e acho que a gente pode falar muito pelo desempenho da nossa zaga, né? E a gente pode falar do próprio Santos. O Santos mostra uma inconsistência nessas finalizações de média a longa distância. Então, nesse sentido, se o Atlético não voltar melhor na sua maior fragilidade defensiva, cara, vai ser um ponto de cobrança muito grande em relação ao Odair. Vai ser um ponto de cobrança muito grande em relação a alguém que precisa ajustar essa questão. Beleza? Primeiro ponto é esse. Acho que a entrada da área depois desses 20 dias precisa estar melhor protegida. Precisa estar melhor alinhada. Indiscutivelmente. Em questão de fragilidade, talvez esse seja o nosso principal ponto. Aí a gente vai para o meio campo. Já falamos sobre essa questão de proteger melhor a área. Eu acho que o meio campo do Atlético precisa, primeiro de tudo, se movimentar mais. A impressão que eu tenho é que
Assim, não querendo dar razão aos haters do Zapelli, até porque eu não acho que influencia só o cenário do Zapelli, mas acho que o nosso meio-campo precisa de movimento, o nosso meio-campo parece um meio-campo muito preguiçoso. O Portilla nesse sentido, o Luiz nesse sentido. Acho que quando o Dudu e o João entram, a gente tem um pouquinho mais de movimento. Mas eu acho que a gente precisa de mais movimentação no meio-campo. Acho que a gente precisa fazer esse meio-campo não ser um meio-campo tão previsível. E aí a gente mergulha muito na característica dos jogadores, que no final das contas estamos falando de atletas que têm essa característica mais de bola no pé, mais de conexão, mais de construção. E no final das contas eu acho que o jogo ele exige essa movimentação, ainda mais um Atlético que flutua muito entre o jogo de transição e esse jogo mais posicional. Para o jogo de transição é natural, essa saída rápida da defesa para o ataque. Num jogo mais posicional também é natural, né? Que é um cenário da gente pegar uma defesa fechada e se movimentar para abrir espaços e encontrar brechas na defesa adversária. Então, assim, acho que o meio-campo ele precisa ter mais noção que bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé o tempo inteiro transforma o time em um time previsível. Acho que a gente precisa se sentir um pouco mais incomodado, acho que a gente precisa ser um pouco mais resistente quanto a isso. E aí a gente vai pro ataque. E a questão do ataque para mim são duas. A primeira é uma escolha. Eu acho que pro ataque do Atlético estar em boa condição, você precisa ter o Julimar, não adianta. O Julimar é uma obrigação quando você fala de compromissos ofensivos que esse time do Atlético naturalmente precisa ter. Então, o Julimar como segundo atacante, perto do Viveiro, gerando essa dupla de ataque para você pesar a dupla de zaga do adversário. Pensa no contexto do jogo contra o Fluminense. Se você tem Julimar e Viveiros em cima de Freitas e de Gemes, cara, qualquer falha, e eu acho que os nossos atacantes têm muita capacidade de gerar essa falha, abre um mundo de horizontes ali, principalmente em cima do Freitas. E, cara, efetividade. E a questão da efetividade, ela é curiosa, porque eu não consigo, de verdade, eu não consigo enxergar um contexto que se a gente ficar chutando 50 mil bolas ao gol, as bolas elas vão entrar mais facilmente. Não acho que seja uma questão de treino, de repetição. Talvez seja uma questão mental, de calma, principalmente em relação ao Viveiros, que é um cara que cria suas próprias chances e aparece sempre na frente do gol. Inclusive vai ter um duelo com um goleiraço, que é o Fábio. Acho que a gente precisa ter esse mental, ter esse entendimento que a gente pode fazer muito melhor do que a gente vem fazendo. E aí a gente vai também para um cenário do banco de reservas. Como a gente pode fazer esse banco de reservas ser mais efetivo? Talvez dando uma minutagem maior para esses garotos. Chiquete hoje talvez mereça uma minutagem maior. Dudu, João, talvez mereça uma minutagem maior. O próprio Léo Derek talvez mereça uma minutagem maior. Acho que botar esses garotos só no fim do jogo cria um cenário ali de pouco tempo para eles impactarem. E, por exemplo, contra o Bragantino, cara, o João entra, participa do gol, o Chiquete entra, participa do gol. Sabe? É o tipo de situação que eu acho que a gente não pode ignorar. Não pode ignorar. Contra o Corinthians não conseguiram fazer nada. Mas não conseguiram fazer nada porque o Corinthians estava no contexto que ele se sente mais confortável. É um time que defende melhor que o Bragantino, defende melhor até que o próprio Fluminense. Beleza? 20 dias. Acho que se depois disso a gente não tiver respostas de um time melhor, acho que a cobrança ela precisa ser diferente. Ela precisa cair sobre o técnico daí, Ramon. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.